O vento de fim de outubro soprava suave pelas ruas de Coimbra, carregando o aroma das castanhas assadas que um vendedor preparava na esquina da Praça 8 de Maio. Eu, João Ferreira, 62 anos, estava sentado num banco de pedra junto ao Mondego, olhando as águas calmas, enquanto tentava digerir a conversa que tivera com minha filha, Mariana, na noite anterior. Pai, este Natal vai ser só com a família do Rui. Eles querem algo mais tradicional, sabes? Talvez seja melhor tu ficares em casa. A voz dela, tão doce quando criança, agora cortava como uma faca afiada. Tradicional. Uma palavra que escondia o verdadeiro motivo. Eu, um antigo comerciante de vinhos que construiu a vida com as próprias mãos, não era bem-vindo na casa que ajudei a pagar. Minha história com Mariana e Rui começou há 8 anos, quando eles se casaram. Na época, prometi a mim mesmo que daria à minha filha o que minha falecida esposa, Teresa, sempre sonhou para ela. Estabilidade, um lar. Vendi metade da minha pequena loja de vinhos no bairro Norton de Matos para cobrir a entrada do apartamento deles na Solon. Durante anos, transferi 900 euros por mês para a conta de Mariana, cobrindo a prestação, as contas de luz, até o carro novo que Rui insistiu ser necessário para o trabalho. Cada euro era um pedaço da minha aposentadoria, dos meus sonhos de viajar pelo Douro com Teresa, de abrir uma pequena taberna onde eu pudesse servir os vinhos que amava. Mas para mim, valia a pena. Era pela minha filha. Ou, pelo menos, era o que eu pensava até aquela ligação. Enquanto observava um grupo de estudantes da Universidade de Coimbra rindo perto da ponte Pedro e Inês, minha mente repassava os números. 8 anos, 900 euros por mês, 86.400 euros no total. Isso sem contar os extras. A reforma da cozinha porque a sogra de Mariana, Dona Clara, achava que azulejos brancos eram mais elegantes. O ar-condicionado para o verão escaldante, as férias no Algarve que paguei quando Mariana disse que estava exausta. Minha casa, uma vivenda modesta na Figueira da Foz, onde me mudei após vender a loja, estava precisando de reparos. O telhado vazava, as janelas deixavam entrar o frio do inverno. Mas eu sempre adiava. Primeiro a Mariana, dizia a mim mesmo. Agora, olhando o rio, percebi que fui um tolo. Levantei-me do banco, o peso da decisão começando a se formar no peito. Não podia mudar o passado, mas podia mudar o futuro. Caminhei até um café pequeno na rua Ferreira Borges, pedi uma bica e peguei meu caderno de notas, um hábito que mantive desde os dias de comerciante. Lá estavam todas as transferências, anotadas com a precisão de quem já contou garrafas de vinho para não errar o estoque. Cada linha era uma memória de sacrifício, cada número uma prova de amor não correspondido. Decidi que era hora de parar de ser o banco da família. Peguei o telemóvel e liguei para o meu gerente no banco, o Sr. Almeida. Um homem de fala mansa que me conhecia desde os tempos em que eu fornecia vinhos para o restaurante dele. Sênior. João, como posso ajudar? Perguntou ele, com aquele tom que misturava profissionalismo e curiosidade. Quero cancelar a transferência automática para a conta da Mariana. Respondi, sem hesitar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza? É uma transferência que já dura anos. Tenho, disse, sentindo o peso das palavras. E quero abrir uma nova conta, só para mim. Algo que ninguém mais possa tocar. Ele não perguntou o motivo, apenas confirmou. Está feito. A transferência foi cancelada e a nova conta estará pronta amanhã. Agradeci e desliguei, sentindo o Mondego mais leve, como se o rio tivesse levado um pouco da minha amargura. Naquela noite, em casa, o silêncio era diferente. Não era o silêncio pesado de quem carrega culpas, mas um silêncio que abria espaço para novas possibilidades. Abri uma garrafa de vinho tinto do Dão, um dos últimos da minha reserva pessoal, e brindei a mim mesmo. Aos novos começos, João. Murmurei, enquanto o sabor encorpado do vinho aquecia minha garganta. Mas o telemóvel vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem de Mariana. Pai, o que é isso de cancelar a transferência? Precisamos falar. Ignorei. Não era hora de explicações. Era hora de planejar. No dia seguinte, decidi dar um passo além. Fui até a minha vivenda e comecei a organizar o sótão, onde guardava caixas de documentos antigos. Encontrei os recibos das transferências, as faturas das reformas, até uma carta de agradecimento que Mariana escreveu há anos, quando ainda parecia lembrar o que era gratidão. Organizei tudo em pastas, como se estivesse preparando um inventário da minha generosidade.
Mas não era só para lembrar, era para usar. Dona Clara e o seu marido, Dr. Vasco, sogros de Mariana, eram figuras conhecidas em Coimbra. Ele, um médico reformado com contatos na Câmara Municipal. Ela, uma dona de casa que organizava eventos beneficentes e se orgulhava do seu bom gosto. Eles adoravam exibir a vida perfeita nas redes sociais, mas eu sabia que por trás das fotos havia uma verdade menos brilhante. Enquanto separava os documentos, recebi uma ligação de Rui. João, o que se passa? A Mariana está em pânico por causa da transferência. Não podes fazer isso com a gente. A voz dele tinha um tom de indignação, como se eu fosse o vilão da história. Rui, respondi calmamente. Vocês são adultos. Já é hora de pagarem as vossas próprias contas. Ele tentou argumentar, mencionando tempos difíceis e compromissos familiares, mas desliguei. Não havia mais espaço para chantagens emocionais. Naquele momento, decidi que não bastava cortar o dinheiro. Eu precisava garantir que todos soubessem por quê. Fui até uma pequena gráfica perto da Sé Velha, onde uma jovem chamada Inês me atendeu. Quero 15 cópias de cada documento, pedi, entregando-lhe as pastas. E quero que seja rápido. Ela arqueou uma sobrancelha, mas assentiu. Para quando precisa? Quinta-feira, respondi. Era o dia do jantar beneficente que Dona Clara estava organizando no Hotel Quinta das Lágrimas. Um evento que, segundo o convite no Facebook, reuniria as figuras mais ilustres de Coimbra para arrecadar fundos para uma associação local. Eu não estava na lista de convidados, mas isso não significava que não faria uma aparição. Naquela noite, enquanto o vento sacudia as janelas da minha vivenda, sentei-me com um copo de vinho e abri o laptop. Comecei a pesquisar. Dona Clara tinha uma página no Instagram cheia de fotos de jantares elegantes, viagens a Paris, vestidos caros, tudo financiado em parte pelo meu dinheiro. O doutor Vasco aparecia em artigos do Diário de Coimbra, sempre citado como benfeitor da cidade. Mariana e Rui, por sua vez, postavam fotos do apartamento, do carro, das férias, com legendas como vida abençoada e gratos por tudo. Gratos. A palavra me fez rir alto. Eles eram gratos pelo meu silêncio, pela minha disposição de apagar-me para que brilhassem. Peguei o telemóvel e liguei para um velho amigo, o Mário, um jornalista que trabalhava no Diário de Coimbra. Mário, tenho uma história para ti, disse sem rodeios, mas precisa ser contada no momento certo. Ele riu, acostumado com minhas ideias. Conta lá, João, o que tens em mente? Expliquei o plano, e ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Isso é arriscado. Mas se tens as provas, pode ser uma bomba. Tenho as provas, garanti, e vou usá-las. Quando desliguei, senti o sangue pulsar nas veias. O jantar de quinta-feira seria mais do que uma arrecadação de fundos, seria o palco onde a verdade, finalmente, tomaria o centro. O crepúsculo caía sobre Coimbra, tingindo o céu de um roxo profundo enquanto eu revisava as pastas na minha mesa da sala. As luzes da cidade começavam a piscar lá fora, refletidas no Mondego. Mas minha atenção estava nos documentos que Inês, da gráfica, entregara naquela tarde. 15 envelopes, cada um contendo a história de 8 anos de sacrifícios, recibos, comprovantes de transferência, mensagens de Mariana pedindo só mais um pouco pai, com promessas de que tudo seria temporário. Cada envelope era um tijolo na muralha que eu estava construindo, não para me proteger, mas para expor a verdade. O jantar beneficente de Dona Clara e Dr. Vasco, marcado para amanhã, seria o palco perfeito. E eu estava determinado a não deixar que a cortina caísse, sem que todos vissem o que se escondia nos bastidores. Naquela noite, enquanto o vento uivava pelas ruas estreitas da Figueira da Foz, decidi dar um passo além da mera distribuição de documentos. Precisava de algo que garantisse impacto. Algo que fizesse as pessoas falarem por semanas. Abri o laptop e comecei a criar uma apresentação simples, mas devastadora. Copiei trechos das mensagens de Mariana e Rui, capturas de tela das redes sociais de Dona Clara, onde ela exibia o estilo de vida sofisticado que meu dinheiro ajudara a sustentar. Uma foto em particular me chamou a atenção. Dona Clara, sorridente, com um colar de pérolas, numa legenda que dizia: "Grata pela vida que construímos." Construímos. A ironia era quase palpável. Adicionei a foto à apresentação, junto com um comprovante de transferência de 2.000 euros que fiz para pagar uma emergência. Na verdade, a joalheria onde o colar foi comprado.
Enquanto trabalhava, recebi uma nova mensagem de Rui. João, por favor, reconsidera. A Mariana está arrasada. Não podemos perder o apartamento. A audácia me fez rir alto. Um som que ecoou na sala vazia. Perder o apartamento? Eles nunca tiveram que se preocupar com isso enquanto eu pagava as contas. Respondi com uma única frase. Vocês fizeram as vossas escolhas. Agora lidem com as consequências. Desliguei o telemóvel e voltei ao trabalho, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Não era só sobre o dinheiro, era sobre respeito, sobre o valor que eu, João Ferreira, merecia e nunca recebi. Na manhã de quinta-feira, o dia do jantar, acordei com uma energia que não sentia desde os tempos em que negociava vinhos com distribuidores de Lisboa. Vesti meu fato azul marinho, passei um pente no cabelo grisalho e conferi os envelopes na minha maleta. Antes de sair, parei diante da fotografia de Teresa na estante, tirada numa vindima no Douro, com um sorriso que sempre me fazia acreditar que valia a pena lutar. Isto é por nós, amor, murmurei, tocando o porta-retratos. Peguei a maleta e saí, o ar fresco de dezembro enchendo meus pulmões, enquanto dirigia até Coimbra. O Hotel Quinta das Lágrimas estava magnífico, com luzes de Natal penduradas na entrada e um tapete vermelho que dava as boas-vindas aos convidados. Estacionei meu velho Fiat Panda a poucos metros, observando os carros de luxo que enchiam o estacionamento. BMWs, Audis, um Porsche que provavelmente pertencia ao Dr. Vasco. Minha presença ali seria uma surpresa, mas não uma invasão. Eu tinha um plano, e ele começava com a ajuda de Mário, o jornalista, que já estava no local, disfarçado de convidado, com sua câmera pronta para registrar tudo. Havíamos combinado que ele faria algumas fotos do evento, mas, mais importante, capturaria as reações quando eu revelasse a verdade. Entrei no salão principal às 19 horas, carregando a maleta como se fosse um advogado, a caminho de um julgamento. O ambiente cheirava a perfume caro e a canapés recém-preparados. Dona Clara, num vestido verde esmeralda, cumprimentava os convidados com seu sorriso ensaiado. Dr. Vasco, de smoking, conversava com um grupo de homens de negócios, provavelmente falando sobre política ou golfe. Mariana e Rui estavam mais ao fundo, ela com um vestido que devia custar o equivalente a um mês das minhas transferências, ele parecendo desconfortável, como se soubesse que algo estava fora de lugar. Não me aproximei deles imediatamente. Em vez disso, caminhei até o canto do salão, onde um técnico ajustava o projetor para a apresentação beneficente. Posso usar o equipamento por uns minutos? Perguntei, mostrando uma nota de 20 euros. O jovem, provavelmente um estudante universitário trabalhando meio período, hesitou, mas aceitou. Só não me meta em problemas, disse ele, passando-me o controle. Sorri. Os problemas não serão teus. Configurei minha apresentação rapidamente, conectando o laptop ao projetor enquanto os convidados se acomodavam para o jantar. Quando Dona Clara subiu ao palco para iniciar o evento, o salão ficou em silêncio. Boas-vindas, amigos, a esta noite de solidariedade e celebração. Começou ela, com a voz melíflua que usava para encantar multidões. Estamos aqui para apoiar uma causa nobre e reforçar os laços da nossa comunidade. Era a minha deixa. Levantei-me, maleta na mão, e caminhei até o centro do salão, ignorando os olhares curiosos. Desculpem me interromper, disse, alto o suficiente para que todos ouvissem, mas com um tom calmo, quase amigável. Mas acho que esta noite de solidariedade merece uma história verdadeira sobre quem realmente sustenta esta comunidade. O rosto de Dona Clara endureceu, e Dr. Vasco deixou cair a taça de vinho que segurava. Mariana, sentada à mesa principal, cobriu a boca com a mão, enquanto Rui parecia querer desaparecer. João, o que estás a fazer? Sibilou Dona Clara, tentando manter a compostura. Estou a partilhar a verdade, respondi, abrindo a maleta e começando a distribuir os envelopes. Durante 8 anos, paguei 86.400 euros para sustentar a casa da minha filha e do seu marido. Paguei reformas, móveis, férias, tudo para que eles pudessem viver uma vida que agora me dizem que não é boa o suficiente para me incluir no Natal. Os convidados começaram a abrir os envelopes, murmurando enquanto folheavam os documentos. Uma mulher, que reconheci como dona de uma galeria de arte local, exclamou: "Isto é verdade? Vocês aceitaram todo esse dinheiro e depois excluíram este homem da vossa família?" Doutor Vasco tentou intervir, levantando-se com "Isto é um assunto privado." Mas eu já tinha ligado o projetor. A primeira imagem apareceu na tela.
Uma captura de tela de uma mensagem de Dona Clara para Mariana, dizendo: "O teu pai é um homem simples, querida. Não combina com o nosso Natal. Vamos manter as coisas elegantes." O salão explodiu em murmúrios. Uma senhora de idade com um colar de ouro que parecia pesar mais do que ela, virou-se para Dona Clara. "Como pudeste dizer algo assim? Este homem pagou a vossa vida." Dona Clara tentou responder, mas sua voz tremia. "É uma interpretação errada. Nós nunca quisemos." "Nunca quiseram o quê?" interrompi, mostrando a próxima imagem. Um comprovante de transferência de 2.000 euros para a joalheria onde ela comprou o colar de pérolas. "Nunca quiseram o meu dinheiro? Ou nunca quiseram que eu fizesse parte da vossa família tradicional?" Mariana levantou-se, com lágrimas nos olhos. "Pai, por favor, não faças isto. Podemos conversar em privado." "Privado?" repliquei, apontando para a tela. "Vocês tornaram isto público quando decidiram que eu não era digno de sentar à vossa mesa. Agora, todos aqui merecem saber quem realmente pagou por esta noite." O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de páginas sendo viradas nos envelopes. Mário, no canto, tirava fotos discretamente, capturando cada expressão de choque, cada olhar de reprovação. Dr. Vasco, vermelho de raiva, tentou recuperar o controle. "Isto é uma difamação. Vou processá-lo, João." "Processa-me", respondi calmamente. "Mas explica primeiro como viveste todos esses anos com o meu dinheiro enquanto me tratavas como um estranho." Virei-me para os convidados. "Aproveitem o jantar. É provavelmente o último que vou financiar." Peguei minha maleta e saí, deixando para trás um salão em ebulição, com vozes indignadas e perguntas que Dona Clara e Dr. Vasco não saberiam responder. Enquanto dirigia de volta para a Figueira da Foz, senti o peso dos últimos 8 anos se dissipar. O Mondego, agora escuro sob a noite, parecia me acompanhar, refletindo as luzes da cidade, como se celebrasse minha liberdade. Mas eu sabia que a batalha não estava ganha. Dona Clara e Dr. Vasco não eram do tipo que aceitavam a humilhação em silêncio. E Mariana, minha filha, ainda tinha uma escolha a fazer. O que viria a seguir, eu não sabia. Mas pela primeira vez em anos, estava pronto para enfrentar o que viesse. A manhã seguinte ao jantar beneficente amanheceu com um sol tímido, filtrado por nuvens que pairavam sobre a Figueira da Foz, como se tentassem esconder os segredos da noite anterior. Eu, João Ferreira, acordei com o sabor agridoce da vitória na boca, misturado com o café forte que preparei na minha velha cafeteira. O silêncio da minha vivenda era reconfortante, mas carregava um eco do tumulto que deixei no Hotel Quinta das Lágrimas. Enquanto passava manteiga numa fatia de pão alentejano, meu telemóvel vibrou na mesa. Uma notificação do Diário de Coimbra. Abri o link e lá estava. Uma matéria curta, escrita por Mário, com o título "Escândalo no jantar beneficente, a verdade por trás da generosidade." Não mencionava meu nome diretamente, mas descrevia um benfeitor anônimo, que expôs a hipocrisia de uma família proeminente. Sorri. Mário sabia como acender a faísca sem queimar a casa toda, pelo menos por enquanto. A matéria não era longa, mas o impacto já se fazia sentir. Meu telemóvel começou a receber mensagens de números desconhecidos, amigos de amigos, vizinhos curiosos, até um antigo cliente da minha loja de vinhos que escreveu: "João, és tu o tal benfeitor? Sempre soube que eras um homem de palavra." Não respondi a ninguém. Em vez disso, fui até a varanda, onde o mar da Figueira se estendia, calmo e indiferente, e pensei no próximo passo. Dona Clara e Dr. Vasco não eram do tipo que aceitariam a humilhação sem retaliar. E Mariana, minha filha, ainda não tinha dado sinal de vida desde o jantar. Rui, por outro lado, enviara uma mensagem às 3 da manhã. "João, isto foi longe demais. Precisamos resolver isto como família." Família. A palavra soava vazia agora, como uma garrafa de vinho que guardei por anos, só para descobrir que o conteúdo azedara. Decidi que o dia seria para organizar minhas defesas. Fui até o sótão, onde guardava mais caixas de documentos, não só os recibos das transferências, mas também cartas, e-mails, até um contrato que assinei como fiador do apartamento de Mariana e Rui. Reli cada papel, anotando datas e valores com a precisão de quem já contou uvas para calcular a safra. O total agora parecia ainda mais absurdo. 86.400 euros em prestações, mais 12.000 para a entrada, 8.000 para a cozinha, 5.000 para o carro, sem contar os pequenos favores, que somavam outros 10.000 ao longo dos anos.
Mais de 120 mil euros, uma fortuna que poderia ter reformado minha vivenda, comprado um barco para pescar no Mondego, ou levado Teresa numa viagem à Madeira, como ela sempre sonhou. Em vez disso, financiei uma vida que me excluiu. Enquanto guardava os documentos, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, esperando outro curioso, mas era Dona Clara. Sua voz, normalmente tão polida, tremia de raiva. João, como ousaste? Humilhaste-nos na frente de toda a Coimbra. Achas que vais sair impune? Respondi com calma, como se estivesse discutindo o preço de um vinho. Clara, vocês escolheram o palco. Eu só trouxe a verdade para as luzes. Ela tentou interromper, mas continuei. Se não gostaste da apresentação, talvez devesses ter pensado antes de me excluir do Natal da minha própria filha. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de dizer, com veneno, isto não acaba aqui, João. O Vasco tem contactos. Vamos garantir que ninguém em Coimbra te veja com bons olhos. Desliguei sem responder. Ameaças não me assustavam mais. Naquela tarde, fui até o café do senhor Manuel, um sítio pequeno na Baixa onde os velhos do bairro se reuniam para jogar sueca e falar da vida. O senhor Manuel, um homem de 70 anos com um bigode que parecia desafiar a gravidade, cumprimentou-me com um aperto de mão. João, ouvi dizer que fizeste um espetáculo ontem. É verdade que botaste a boca no trombone? Ri, pedindo uma bica. Só disse o que precisava ser dito, Manuel. Ele assentiu, com um brilho nos olhos. Fizeste bem. Essa gente que se acha melhor do que os outros precisa de um banho de realidade. Enquanto conversávamos, percebi que a notícia estava se espalhando. 2 homens na mesa ao lado comentavam o jantar, e uma mulher, que reconheci como funcionária da Câmara, olhou-me com um misto de curiosidade e respeito. Voltei para casa com uma ideia nova. Dona Clara e Dr. Vasco poderiam tentar manchar minha reputação, mas eu tinha algo que eles não tinham, a verdade e as provas para sustentá-la. Decidi que não esperaria pelo contra-ataque. Liguei para Mário novamente. Quero uma matéria completa, disse. Não só sobre o jantar, mas sobre toda essa história, os documentos, as mensagens, tudo. Ele hesitou. João, isso é jogar lenha na fogueira. Estás pronto para as consequências? Estou, respondi. Eles começaram a guerra. Eu só vou terminá-la. Naquela noite, sentei-me com uma garrafa de vinho branco do Bairrada e comecei a escrever. Não era uma carta de acusação, mas uma narrativa, como as histórias que Teresa contava aos netos que nunca tivemos. Comecei com os dias em que abri minha loja de vinhos, o orgulho de ver Mariana crescer, os sacrifícios que fiz para garantir que ela tivesse um futuro melhor. Depois, a parte dolorosa, os anos de transferências, os pedidos constantes de dinheiro, a exclusão do Natal. Escrevi com calma, cada palavra escolhida com cuidado, como se estivesse selecionando as uvas para um vinho perfeito. Quando terminei, enviei um texto para Mário, com uma nota. Publica quando achares melhor, mas que seja antes do Natal. No dia seguinte, sexta-feira, o Diário de Coimbra publicou a matéria. Não era a primeira página, mas estava na secção local, com um título que não deixava margem para dúvidas. O preço da ingratidão. A história de um pai excluído. Meu nome não aparecia, mas todos que conheciam a história sabiam de quem se tratava. Mário incluiu trechos dos documentos, anonimizados, e uma citação minha, disfarçada como um comerciante local. Dei tudo pela minha família, mas descobri que família não é quem recebe, é quem valoriza. O telefone começou a tocar sem parar. Amigos, vizinhos, até um antigo fornecedor de vinhos do Douro que disse: João, se fores tu, tens o meu respeito. Sempre foste um homem direito. Mas nem tudo eram elogios. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação de Mariana. Sua voz estava quebrada, um misto de raiva e desespero. Pai, como pudeste? Toda a cidade está a falar de nós. O Rui está a ser ridicularizado no trabalho e a mãe do Rui diz que nunca mais vai aparecer em público. Não respondi imediatamente. Em vez disso, perguntei: E tu, Mariana? O que sentes por me teres excluído do teu Natal? Por me teres tratado como um estranho na casa que paguei? Ela ficou em silêncio, e então ouvi um soluço. Eu não queria... Eu só queria agradar a todos. Pois, disse com firmeza, e acabaste por não agradar a quem realmente importava. Desliguei, mas a conversa ficou na minha cabeça.
Mariana não era má, apenas fraca, moldada pelas pressões de Dona Clara e Dr. Vasco, pela necessidade de pertencer a um mundo que nunca foi o nosso. Senti pena, mas não o suficiente para voltar atrás. Naquela tarde, fui até a Sé Velha, onde a tranquilidade da pedra antiga me ajudava a pensar. Enquanto caminhava pelos claustros, percebi que a batalha não era só contra Dona Clara e Dr. Vasco, mas contra o silêncio que permiti durante anos. Eu tinha sido cúmplice da minha própria exclusão, aceitando ser o homem simples que financiava a vida deles sem questionar. Quando voltei para casa, encontrei um e-mail de um advogado, enviado em nome de Dr. Vasco. Era uma notificação formal, acusando-me de difamação e exigindo que eu retratasse publicamente as falsas alegações do jantar beneficente. O e-mail prometia consequências legais graves se eu não obedecesse. Li o texto 2 vezes. Depois ri. Difamação? Tudo o que disse era verdade, e eu tinha as provas. Respondi com uma única linha. Enviem as vossas ameaças, estou pronto. Anexei uma foto de um dos recibos, só para deixar claro que não estava a blufar. Naquela noite, enquanto o mar da Figueira rugia ao longe, decidi que o próximo passo seria pessoal. O Natal estava há poucos dias, e eu sabia que Dona Clara e Dr. Vasco planejavam uma grande ceia na casa de Mariana e Rui, um evento para recuperar a reputação após o escândalo. Eu não seria convidado, claro, mas isso não significava que ficaria em casa. Peguei o telemóvel e liguei para minha irmã, Lúcia, que vivia no Porto. Lúcia, queres passar o Natal comigo, mas não aqui, vamos fazer algo diferente. Ela riu, surpresa. João, estás a soar como o rapaz que convencia toda a gente a dançar na festa da aldeia. Conta-me o plano. E eu contei, sentindo o fogo da juventude voltar ao peito. O Natal seria meu, e ninguém poderia tirá-lo de mim. O céu da Figueira da Foz estava claro naquela manhã de segunda-feira, 22 de dezembro, com o sol refletindo no mar, como se tentasse me convencer de que o mundo ainda guardava alguma beleza. Eu, João Ferreira, estava na minha varanda, segurando uma caneca de café que já esfriava, enquanto pensava nos eventos dos últimos dias. A matéria no Diário de Coimbra tinha agitado a cidade. E os murmúrios sobre o benfeitor anônimo ecoavam em cada café, cada esquina. Meu telemóvel não parava de vibrar. Mensagens de apoio, algumas de curiosidade, outras de indignação de pessoas próximas a Dona Clara e Dr. Vasco. Mas o que mais me marcou foi o silêncio de Mariana. Desde nossa última conversa, ela não tentou contato. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Parte de mim sentia alívio. Outra parte, uma dor que eu não admitia em voz alta. Decidi que não podia ficar parado, esperando a próxima jogada de Dr. Vasco e Dona Clara. O e-mail do advogado deles ainda estava na minha caixa de entrada, com sua linguagem fria e ameaçadora. Mas eu sabia que não tinham nada contra mim além de palavras. As provas estavam do meu lado, e a verdade, como o vinho bom, só melhora com o tempo. Sentei-me à mesa da sala e abri meu caderno de anotações, onde registrei cada passo dado até agora. A exposição no jantar beneficente, a matéria no jornal, as mensagens de apoio, tudo isso era apenas o começo. O Natal estava há 3 dias, e eu precisava de algo que selasse minha posição, não só como um homem que se recusava a ser pisado, mas como alguém que recuperava o controlo da própria vida. Enquanto folheava os documentos, uma ideia tomou forma. Dona Clara e Dr. Vasco planejavam a grande ceia de Natal na casa de Mariana e Rui, um evento que, segundo um post no Instagram de Dona Clara, seria uma celebração de união e redenção. Redenção. A palavra era uma provocação, como se eles fossem as vítimas da história. Decidi que apareceria na ceia, mas não como convidado. Seria algo mais memorável. Peguei o telemóvel e liguei para minha irmã, Lúcia, no Porto. Lúcia, o plano para o Natal está de pé, mas preciso da tua ajuda. Queres fazer uma entrada triunfal comigo? Ela riu, com aquele entusiasmo que sempre a tornava minha cúmplice perfeita. João, estou dentro. Diz-me o que tens em mente. Expliquei a ideia. Na véspera de Natal, enquanto Dona Clara e Dr. Vasco exibiam sua ceia para amigos influentes, eu e Lúcia apareceríamos com um presente especial. Não os envelopes de documentos que já haviam cumprido seu papel, mas uma mensagem gravada. Uma mensagem que contaria minha história. Não com raiva, mas com dignidade. Lúcia, que trabalhava como editora de som numa rádio local, tinha o equipamento perfeito para gravar algo profissional. Vamos fazer isto soar como um discurso de Natal, João.
disse ela. Algo que ninguém vai esquecer. Combinamos que ela chegaria à Figueira na terça-feira para gravarmos juntos. Naquela tarde, fui até o mercado municipal para comprar ingredientes para o jantar de Natal que planejava com Lúcia. Não seria na casa de Mariana, mas na minha vivenda, com pessoas que realmente me queriam por perto. Lúcia, alguns amigos do bairro, talvez até o Sr. Manuel do café. Enquanto escolhia castanhas e um bom bacalhau, encontrei Dona Amélia, uma antiga cliente da minha loja de vinhos, que agora trabalhava na Câmara Municipal. João, és mesmo tu o tal benfeitor? Perguntou ela, com um sorriso caloroso. Li a matéria no diário. Fizeste bem em te defenderes. Agradeci, meio constrangido, mas suas palavras reforçaram minha determinação. Coimbra estava a falar e a narrativa não era mais controlada por Dona Clara. De volta à casa, comecei a escrever o discurso para a gravação. Não queria que fosse apenas uma acusação, mas uma reflexão sobre o que significa família, sobre os sacrifícios que fazemos e o respeito que merecemos. Escrevi sobre os anos em que vendi vinhos para sustentar Mariana, sobre os sonhos que adiei por amor, sobre a dor de ser excluído por aqueles que mais amei. Mas também escrevi sobre a liberdade que encontrei ao dizer basta. Quando terminei, o texto tinha 3 páginas, e cada palavra parecia um prego que eu martelava para construir uma nova versão de mim mesmo. Na terça-feira, Lúcia chegou com sua energia contagiante, trazendo uma mala cheia de equipamentos de som e uma garrafa de vinho do Porto. Para brindar à justiça, disse ela piscando. Sentamo-nos na sala e enquanto ela ajustava o microfone, li o discurso em voz alta, deixando que as palavras saíssem com a força de quem passou anos calado. Lúcia gravou tudo, sugerindo pausas e entonações para dar mais impacto. Quando terminamos, ela editou o áudio, adicionando uma música suave de fundo. Um fado de Amália Rodrigues. Porque, segundo Lúcia, nada diz Coimbra como um fado. O resultado foi poderoso. Uma mensagem que misturava emoção e firmeza. Como um vinho que equilibra a doçura e a acidez. Na quarta-feira, véspera de Natal, acordei cedo e preparei-me como se fosse para uma batalha. Vesti o mesmo fato azul marinho do jantar beneficente, mas desta vez com uma gravata vermelha que Teresa me deu num Natal longínquo. Lúcia chegou à tarde, trazendo um pequeno altifalante portátil para tocar a gravação. O plano era simples, mas ousado. Chegaríamos à casa de Mariana e Rui por volta das 20 horas, quando a ceia estivesse a começar, e tocaríamos a mensagem do lado de fora, alto o suficiente para que todos ouvissem. Não entraríamos, não confrontaríamos diretamente. Deixaríamos que minhas palavras falassem por mim. Dirigimos até Coimbra em silêncio, com o altifalante no banco de trás e a garrafa de vinho do Porto como um lembrete do que estávamos a celebrar. A casa de Mariana e Rui, na Solon, brilhava com luzes de Natal, os carros estacionados na rua indicando que a ceia já estava animada. Estacionei a poucos metros, e Lúcia conectou o altifalante ao telemóvel. Pronto, João? Perguntou ela com um brilho nos olhos. Assenti, sentindo o coração bater forte. Ela apertou o play, e minha voz ecoou pela rua, clara e firme, como se viesse de dentro de mim, mas amplificada para o mundo. Boa noite, amigos e família, começava na gravação. Sou João Ferreira, um homem que deu tudo pela sua filha, pela sua família, mas que aprendeu que amor verdadeiro exige respeito. Durante 8 anos, paguei 86.400 euros para sustentar uma casa onde hoje não sou bem-vindo. Paguei por sonhos que não eram meus, enquanto adiava os meus próprios. Hoje, estou aqui para dizer que o Natal não é sobre luzes ou mesas fartas. É sobre quem está ao nosso lado, de verdade. A mensagem continuava, detalhando os sacrifícios, a exclusão, e terminava com um apelo. Que este Natal seja um momento para refletir sobre quem valorizamos e quem deixamos para trás. Enquanto a gravação tocava, vi cortinas se abrirem nas janelas da casa. Rostos apareceram, alguns confusos, outros chocados. Mariana saiu à porta, com um vestido de festa que contrastava com a expressão de pânico no rosto. Rui estava atrás dela, tentando puxá-la para dentro, mas ela ficou parada, ouvindo. Dona Clara e Dr. Vasco apareceram em seguida, ele com a cara vermelha, ela tentando manter a compostura. Vizinhos começaram a sair às varandas, atraídos pelo som. Minha voz continuava, firme, contando a história que eles tentaram silenciar. Quando essa gravação terminou, Lúcia desligou o altifalante, e o silêncio que se seguiu era pesado, como o ar antes de uma tempestade. Mariana correu em nossa direção, com lágrimas nos olhos. Pai,
Por que fizeste isto? Por que nos humilhaste assim? Antes que eu pudesse responder, Lúcia interveio. Humilhar Mariana? Ele só disse a verdade. Vocês é que escolheram ignorá-lo. Olhei para minha filha, sentindo uma mistura de pena e resolução. Mariana, eu não vim para te magoar. Vim para me libertar. Se quiseres falar, sabes onde me encontrar, mas não como antes. Não serei mais o teu banco. Entramos no carro e partimos, deixando a casa de Mariana para trás, com suas luzes brilhantes e sua ceia interrompida. Enquanto dirigíamos de volta para a figueira, Lúcia colocou uma música no rádio. Um fado, claro. E rimos, como se fôssemos jovens outra vez. Naquela noite em casa, abrimos a garrafa de vinho do Porto e brindamos. A verdade, disse Lúcia. E a família verdadeira, completei. O Natal seria diferente este ano, e pela primeira vez em muito tempo, seria meu. O vento de fim de outubro soprava suave pelas ruas de Coimbra, carregando o aroma das castanhas assadas que um vendedor preparava na esquina da Praça 8 de Maio. Eu, João Ferreira, 62 anos, estava sentado num banco de pedra junto ao Mondego, olhando as águas calmas enquanto tentava digerir a conversa que tivera com minha filha, Mariana, na noite anterior. Pai, este Natal vai ser só com a família do Rui. Eles querem algo mais tradicional, sabes? Talvez seja melhor tu ficares em casa. A voz dela, tão doce quando criança, agora cortava como uma faca afiada. Tradicional. Uma palavra que escondia o verdadeiro motivo. Eu, um antigo comerciante de vinhos que construiu a vida com as próprias mãos, não era bem-vindo na casa que ajudei a pagar. Minha história com Mariana e Rui começou há 8 anos, quando eles se casaram. Na época, prometi a mim mesmo que daria à minha filha o que minha falecida esposa, Teresa, sempre sonhou para ela: estabilidade, um lar. Vendi metade da minha pequena loja de vinhos no bairro Norton de Matos para cobrir a entrada do apartamento deles na Solon. Durante anos, transferi 900 euros por mês para a conta de Mariana, cobrindo a prestação, as contas de luz, até o carro novo que Rui insistiu ser necessário para o trabalho. Cada euro era um pedaço da minha aposentadoria, dos meus sonhos de viajar pelo Douro com Teresa, de abrir uma pequena taberna onde eu pudesse servir os vinhos que amava. Mas, para mim, valia a pena. Era pela minha filha. Ou, pelo menos, era o que eu pensava até aquela ligação. Enquanto observava um grupo de estudantes da Universidade de Coimbra rindo perto da Ponte Pedro e Inês, minha mente repassava os números. 8 anos, 900 euros por mês. 86.400 euros no total. Isso sem contar os extras. A reforma da cozinha porque a sogra de Mariana, Dona Clara, achava que azulejos brancos eram mais elegantes. O ar-condicionado para o verão escaldante. As férias no Algarve que paguei quando Mariana disse que estava exausta. Minha casa, uma vivenda modesta na Figueira da Foz, onde me mudei após vender a loja, estava precisando de reparos. O telhado vazava, as janelas deixavam entrar o frio do inverno, mas eu sempre adiava. Primeiro a Mariana, dizia a mim mesmo. Agora, olhando o rio, percebi que fui um tolo. Levantei-me do banco, o peso da decisão começando a se formar no peito. Não podia mudar o passado, mas podia mudar o futuro. Caminhei até um café pequeno na rua Ferreira Borges, pedi uma bica e peguei meu caderno de notas, um hábito que mantive desde os dias de comerciante. Lá estavam todas as transferências, anotadas com a precisão de quem já contou garrafas de vinho para não errar o estoque. Cada linha era uma memória de sacrifício. Cada número uma prova de amor não correspondido. Decidi que era hora de parar de ser o banco da família. Peguei o telemóvel e liguei para o meu gerente no banco, o Sr. Almeida, um homem de fala mansa que me conhecia desde os tempos em que eu fornecia vinhos para o restaurante dele. Senhor João, como posso ajudar? Perguntou ele, com aquele tom que misturava profissionalismo e curiosidade. Quero cancelar a transferência automática para a conta da Mariana, respondi sem hesitar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza? É uma transferência que já dura anos. Tenho, disse, sentindo o peso das palavras. E quero abrir uma nova conta, só para mim. Algo que ninguém mais possa tocar. Ele não perguntou o motivo, apenas confirmou. Está feito. A transferência foi cancelada. E a nova conta estará pronta amanhã. Agradeci e desliguei, sentindo o Mondego mais leve, como se o rio tivesse levado um pouco da minha amargura. Naquela noite, em casa, o silêncio era diferente.
Não era o silêncio pesado de quem carrega culpas, mas um silêncio que abria espaço para novas possibilidades. Abri uma garrafa de vinho tinto do Dão, um dos últimos da minha reserva pessoal, e brindei a mim mesmo. Aos novos começos, João, murmurei, enquanto o sabor encorpado do vinho aquecia minha garganta. Mas o telemóvel vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem de Mariana. Pai, o que é isso de cancelar a transferência? Precisamos falar. Ignorei. Não era hora de explicações. Era hora de planejar. No dia seguinte, decidi dar um passo além. Fui até a minha vivenda e comecei a organizar o sótão, onde guardava caixas de documentos antigos. Encontrei os recibos das transferências, as faturas das reformas, até uma carta de agradecimento que Mariana escreveu há anos, quando ainda parecia lembrar o que era gratidão. Organizei tudo em pastas, como se estivesse preparando um inventário da minha generosidade. Mas não era só para lembrar. Era para usar. Dona Clara e o seu marido, Dr. Vasco, sogros de Mariana, eram figuras conhecidas em Coimbra. Ele, um médico reformado com contatos na Câmara Municipal. Ela, uma dona de casa que organizava eventos beneficentes e se orgulhava do seu bom gosto. Eles adoravam exibir a vida perfeita nas redes sociais. Mas eu sabia que por trás das fotos havia uma verdade menos brilhante. Enquanto separava os documentos, recebi uma ligação de Rui. João, o que se passa? A Mariana está em pânico por causa da transferência. Não podes fazer isso com a gente. A voz dele tinha um tom de indignação, como se eu fosse o vilão da história. Rui, respondi calmamente. Vocês são adultos. Já é hora de pagarem as vossas próprias contas. Ele tentou argumentar, mencionando tempos difíceis e compromissos familiares. Mas desliguei. Não havia mais espaço para chantagens emocionais. Naquele momento, decidi que não bastava cortar o dinheiro. Eu precisava garantir que todos soubessem por quê. Fui até uma pequena gráfica perto da Sé Velha, onde uma jovem chamada Inês me atendeu. Quero 15 cópias de cada documento, pedi, entregando-lhe as pastas. E quero que seja rápido. Ela arqueou uma sobrancelha, mas assentiu. Para quando precisa? Quinta-feira, respondi. Era o dia do jantar beneficente que Dona Clara estava organizando no Hotel Quinta das Lágrimas. Um evento que, segundo o convite no Facebook, reuniria as figuras mais ilustres de Coimbra, para arrecadar fundos para uma associação local. Eu não estava na lista de convidados, mas isso não significava que não faria uma aparição. Naquela noite, enquanto o vento sacudia as janelas da minha vivenda, sentei-me com um copo de vinho e abri o laptop. Comecei a pesquisar. Dona Clara tinha uma página no Instagram cheia de fotos de jantares elegantes, viagens a Paris, vestidos caros, tudo financiado, em parte, pelo meu dinheiro. O doutor Vasco aparecia em artigos do Diário de Coimbra, sempre citado como benfeitor da cidade. Mariana e Rui, por sua vez, postavam fotos do apartamento, do carro, das férias, com legendas como vida abençoada e gratos por tudo. Gratos. A palavra me fez rir alto. Eles eram gratos pelo meu silêncio, pela minha disposição de apagar-me para que brilhassem. Peguei o telemóvel e liguei para um velho amigo, o Mário, um jornalista que trabalhava no Diário de Coimbra. Mário, tenho uma história para ti, disse, sem rodeios. Mas precisa ser contada no momento certo. Ele riu, acostumado com minhas ideias. Conta lá, João. O que tens em mente? Expliquei o plano, e ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Isso é arriscado, mas, se tens as provas, pode ser uma bomba. Tenho as provas, garanti, e vou usá-las. Quando desliguei, senti o sangue pulsar nas veias. O jantar de quinta-feira seria mais do que uma arrecadação de fundos. Seria o palco onde a verdade, finalmente, tomaria o centro. O crepúsculo caía sobre Coimbra, tingindo o céu de um roxo profundo enquanto eu revisava as pastas na minha mesa da sala. As luzes da cidade começavam a piscar lá fora, refletidas no Mondego, mas minha atenção estava nos documentos que Inês, da gráfica, entregara naquela tarde. 15 envelopes, cada uma contendo a história de 8 anos de sacrifícios. Recibos, comprovantes de transferência, mensagens de Mariana pedindo, só mais um pouco, pai, com promessas de que tudo seria temporário. Cada envelope era um tijolo na muralha que eu estava construindo, não para me proteger, mas para expor a verdade. O jantar beneficente de Dona Clara e Dr.
Vasco, marcado para amanhã, seria o palco perfeito. E eu estava determinado a não deixar que a cortina caísse sem que todos vissem o que se escondia nos bastidores. Naquela noite, enquanto o vento uivava pelas ruas estreitas da Figueira da Foz, decidi dar um passo além da mera distribuição de documentos. Precisava de algo que garantisse impacto, algo que fizesse as pessoas falarem por semanas. Abri o laptop e comecei a criar uma apresentação simples, mas devastadora. Copiei trechos das mensagens de Mariana e Rui, capturas de tela das redes sociais de Dona Clara, onde ela exibia o estilo de vida sofisticado que meu dinheiro ajudara a sustentar. Uma foto em particular me chamou a atenção. Dona Clara, sorridente com um colar de pérolas, numa legenda que dizia: "Grata pela vida que construímos." Construímos. A ironia era quase palpável. Adicionei a foto à apresentação, junto com um comprovante de transferência de 2.000 euros que fiz para pagar uma emergência. Na verdade, a joalheria onde o colar foi comprado. Enquanto trabalhava, recebi uma nova mensagem de Rui. "João, por favor, reconsidera. A Mariana está arrasada. Não podemos perder o apartamento." A audácia me fez rir alto, um som que ecoou na sala vazia. Perder o apartamento? Eles nunca tiveram que se preocupar com isso enquanto eu pagava as contas. Respondi com uma única frase: "Vocês fizeram as vossas escolhas. Agora lidem com as consequências." Desliguei o telemóvel e voltei ao trabalho, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Não era só sobre o dinheiro, era sobre respeito, sobre o valor que eu, João Ferreira, merecia e nunca recebi. Na manhã de quinta-feira, o dia do jantar, acordei com uma energia que não sentia desde os tempos em que negociava vinhos com distribuidores de Lisboa. Vesti meu fato azul marinho, passei um pente no cabelo grisalho e conferi os envelopes na minha maleta. Antes de sair, parei diante da fotografia de Teresa na estante, tirada numa vindima no Douro, com o sorriso que sempre me fazia acreditar que valia a pena lutar. "Isto é por nós, amor", murmurei, tocando o porta-retratos. Peguei a maleta e saí, o ar fresco de dezembro enchendo meus pulmões enquanto dirigia até Coimbra. O Hotel Quinta das Lágrimas estava magnífico, com luzes de Natal penduradas na entrada e um tapete vermelho que dava as boas-vindas aos convidados. Estacionei meu velho Fiat Panda a poucos metros, observando os carros de luxo que enchiam o estacionamento. BMWs, Audis, um Porsche que provavelmente pertencia ao doutor Vasco. Minha presença ali seria uma surpresa, mas não uma invasão. Eu tinha um plano, e ele começava com a ajuda de Mário, o jornalista que já estava no local, disfarçado de convidado, com sua câmera pronta para registrar tudo. Havíamos combinado que ele faria algumas fotos do evento, mas, mais importante, capturaria as reações quando eu revelasse a verdade. Entrei no salão principal às 19 horas, carregando a maleta como se fosse um advogado a caminho de um julgamento. O ambiente cheirava a perfume caro e a canapés recém-preparados. Dona Clara, num vestido verde esmeralda, cumprimentava os convidados com seu sorriso ensaiado. Dr. Vasco, de smoking, conversava com um grupo de homens de negócios, provavelmente falando sobre política ou golfe. Mariana e Rui estavam mais ao fundo, ela com um vestido que devia custar o equivalente a um mês das minhas transferências. Ele parecendo desconfortável, como se soubesse que algo estava fora de lugar. Não me aproximei deles imediatamente. Em vez disso, caminhei até o canto do salão, onde um técnico ajustava o projetor para a apresentação beneficente. "Posso usar o equipamento por uns minutos?" perguntei, mostrando uma nota de 20 euros. O jovem, provavelmente um estudante universitário trabalhando meio período, hesitou, mas aceitou. "Só não me meta em problemas", disse ele, passando-me o controle. Sorri. "Os problemas não serão teus." Configurei minha apresentação rapidamente, conectando o laptop ao projetor enquanto os convidados se acomodavam para o jantar. Quando Dona Clara subiu ao palco para iniciar o evento, o salão ficou em silêncio. "Boas-vindas, amigos, a esta noite de solidariedade e celebração." Começou ela, com a voz melíflua que usava para encantar multidões. "Estamos aqui para apoiar uma causa nobre e reforçar os laços da nossa comunidade." Era a minha deixa. Levantei-me, maleta na mão, e caminhei até o centro do salão, ignorando os olhares curiosos. "Desculpem me interromper", disse alto o suficiente para que todos ouvissem, mas com um tom calmo, quase amigável. "Mas acho que esta noite de solidariedade merece uma história verdadeira,
sobre quem realmente sustenta esta comunidade. O rosto de Dona Clara endureceu, e Dr. Vasco deixou cair a taça de vinho que segurava. Mariana, sentada à mesa principal, cobriu a boca com a mão, enquanto Rui parecia querer desaparecer. João, o que estás a fazer? Sibilou Dona Clara, tentando manter a compostura. Estou a partilhar a verdade, respondi, abrindo a maleta e começando a distribuir os envelopes. Durante 8 anos, paguei 86.400 euros para sustentar a casa da minha filha e do seu marido. Paguei reformas, móveis, férias, tudo para que eles pudessem viver uma vida que agora me dizem que não é boa o suficiente para me incluir no Natal. Os convidados começaram a abrir os envelopes, murmurando enquanto folheavam os documentos. Uma mulher, que reconheci como dona de uma galeria de arte local, exclamou: Isto é verdade? Vocês aceitaram todo esse dinheiro e depois excluíram este homem da vossa família? Doutor, Vasco tentou intervir, levantando-se com isto é um assunto privado, mas eu já tinha ligado o projetor. A primeira imagem apareceu na tela. Uma captura de tela de uma mensagem de Dona Clara para Mariana dizendo: O teu pai é um homem simples, querida. Não combina com o nosso Natal. Vamos manter as coisas elegantes. O salão explodiu em murmúrios. Uma senhora de idade, com um colar de ouro que parecia pesar mais do que ela, virou-se para Dona Clara. Como pudeste dizer algo assim? Este homem pagou a vossa vida. Dona Clara tentou responder, mas sua voz tremia. É uma interpretação errada. Nós nunca quisemos. Nunca quiseram o quê? Interrompi mostrando a próxima imagem. Um comprovante de transferência de 2.000 euros para a joalheria onde ela comprou o colar de pérolas. Nunca quiseram o meu dinheiro? Ou nunca quiseram que eu fizesse parte da vossa família tradicional? Mariana levantou-se, com lágrimas nos olhos. Pai, por favor, não faças isto. Podemos conversar em privado. Privado? Repliquei, apontando para a tela. Vocês tornaram isto público quando decidiram que eu não era digno de sentar à vossa mesa. Agora, todos aqui merecem saber quem realmente pagou por esta noite. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de páginas sendo viradas nos envelopes. Mário, no canto, tirava fotos discretamente, capturando cada expressão de choque, cada olhar de reprovação. Dr. Vasco, vermelho de raiva, tentou recuperar o controle. Isto é uma difamação. Vou processá-lo, João. Processa-me, respondi, calmamente. Mas explica primeiro como viveste todos esses anos com o meu dinheiro enquanto me tratavas como um estranho. Virei-me para os convidados. Aproveitem o jantar. É provavelmente o último que vou financiar. Peguei minha maleta e saí, deixando para trás um salão em ebulição, com vozes indignadas e perguntas que Dona Clara e Dr. Vasco não saberiam responder. Enquanto dirigia de volta para a Figueira da Foz, senti o peso dos últimos 8 anos se dissipar. O Mondego, agora escuro sob a noite, parecia me acompanhar, refletindo as luzes da cidade, como se celebrasse minha liberdade. Mas eu sabia que a batalha não estava ganha. Dona Clara e Dr. Vasco não eram do tipo que aceitavam a humilhação em silêncio. E Mariana, minha filha, ainda tinha uma escolha a fazer. O que viria a seguir, eu não sabia, mas pela primeira vez em anos, estava pronto para enfrentar o que viesse. A manhã seguinte ao jantar beneficente, amanheceu com um sol tímido, filtrado por nuvens que pairavam sobre a Figueira da Foz, como se tentassem esconder os segredos da noite anterior. Eu, João Ferreira, acordei com o sabor agridoce da vitória na boca, misturado com o café forte que preparei na minha velha cafeteira. O silêncio da minha vivenda era reconfortante, mas carregava um eco do tumulto que deixei no Hotel Quinta das Lágrimas. Enquanto passava manteiga numa fatia de pão alentejano, meu telemóvel vibrou na mesa. Uma notificação do Diário de Coimbra. Abri o link e lá estava. Uma matéria curta, escrita por Mário com o título Escândalo no Jantar Beneficente. A verdade por trás da generosidade. Não mencionava meu nome diretamente, mas descrevia um benfeitor anônimo que expôs a hipocrisia de uma família proeminente. Sorri. Mário sabia como acender a faísca sem queimar a casa toda. Pelo menos, por enquanto. A matéria não era longa, mas o impacto já se fazia sentir. Meu telemóvel começou a receber mensagens de números desconhecidos, amigos de amigos, vizinhos curiosos, até um antigo cliente da minha loja de vinhos que escreveu: João, és tu o tal benfeitor? Sempre soube que eras um homem de palavra. Não respondi a ninguém. Em vez disso, fui até a varanda, onde o mar da figueira se estendia,
calmo e indiferente. E pensei no próximo passo. Dona Clara e Doutor Vasco não eram do tipo que aceitariam a humilhação sem retaliar, e Mariana, minha filha, ainda não tinha dado sinal de vida desde o jantar. Rui, por outro lado, enviara uma mensagem às 3 da manhã. João, isto foi longe demais. Precisamos resolver isto como família. Família. A palavra soava vazia agora, como uma garrafa de vinho que guardei por anos, só para descobrir que o conteúdo azedara. Decidi que o dia seria para organizar minhas defesas. Fui até o sótão, onde guardava mais caixas de documentos. Não só os recibos das transferências, mas também cartas, e-mails, até um contrato que assinei como fiador do apartamento de Mariana e Rui. Reli cada papel, anotando datas e valores com a precisão de quem já contou uvas para calcular a safra. O total agora parecia ainda mais absurdo. 86.400 euros em prestações, mais 12.000 para a entrada, 8.000 para a cozinha, 5.000 para o carro, sem contar os pequenos favores que somavam outros 10.000 ao longo dos anos. Mais de 120.000 euros. Uma fortuna que poderia ter reformado minha vivenda, comprado um barco para pescar no Mondego, ou levado Teresa numa viagem à Madeira, como ela sempre sonhou. Em vez disso, financiei uma vida que me excluiu. Enquanto guardava os documentos, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, esperando outro curioso, mas era Dona Clara. Sua voz, normalmente tão polida, tremia de raiva. João, como ousaste? Humilhaste-nos na frente de toda a Coimbra. Achas que vai sair impune? Respondi com calma, como se estivesse discutindo o preço de um vinho. Clara, vocês escolheram o palco. Eu só trouxe a verdade para as luzes. Ela tentou interromper, mas continuei. Se não gostaste da apresentação, talvez devesses ter pensado antes de me excluir do Natal da minha própria filha. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de dizer, com veneno, isto não acaba aqui, João. O Vasco tem contactos. Vamos garantir que ninguém em Coimbra te veja com bons olhos. Desliguei sem responder. Ameaças não me assustavam mais. Naquela tarde, fui até o café do Senhor Manuel, um sítio pequeno na Baixa onde os velhos do bairro se reuniam para jogar sueca e falar da vida. O Senhor Manuel, um homem de 70 anos com um bigode que parecia desafiar a gravidade, cumprimentou-me com um aperto de mão. João, ouvi dizer que fizeste um espetáculo ontem. É verdade que botaste a boca no trombone? Ri, pedindo uma bica. Só disse o que precisava ser dito, Manuel. Ele assentiu, com um brilho nos olhos. Fizeste bem. Essa gente que se acha melhor do que os outros precisa de um banho de realidade. Enquanto conversávamos, percebi que a notícia estava se espalhando. 2 homens na mesa ao lado comentavam o jantar. E uma mulher, que reconheci como funcionária da Câmara, olhou-me com um misto de curiosidade e respeito. Voltei para casa com uma ideia nova. Dona Clara e Doutor Vasco poderiam tentar manchar minha reputação, mas eu tinha algo que eles não tinham: a verdade e as provas para sustentá-la. Decidi que não esperaria pelo contra-ataque. Liguei para Mário, o jornalista. Quero uma matéria completa, disse. Não só sobre o jantar, mas sobre toda a história. Os documentos, as mensagens, tudo. Ele hesitou. João, isso é jogar lenha na fogueira. Estás pronto para as consequências? Estou, respondi. Eles começaram a guerra. Eu só vou terminá-la. Naquela noite, sentei-me com uma garrafa de vinho branco do Bairrada e comecei a escrever. Não era uma carta de acusação, mas uma narrativa, como as histórias que Teresa contava aos netos que nunca tivemos. Comecei com os dias em que abri minha loja de vinhos, o orgulho de ver Mariana crescer, os sacrifícios que fiz para garantir que ela tivesse um futuro melhor. Depois, a parte dolorosa. Os anos de transferências, os pedidos constantes de dinheiro, a exclusão do Natal. Escrevi com calma, cada palavra escolhida com cuidado, como se estivesse selecionando as uvas para um vinho perfeito. Quando terminei, enviei um texto para Mário, com uma nota. Publica quando achares melhor, mas que seja antes do ano novo. No dia seguinte, sexta-feira, o Diário de Coimbra publicou a matéria. Não era a primeira página, mas estava na secção local, com um título que não deixava margem para dúvidas. O preço da ingratidão. A história de um pai excluído. Meu nome não aparecia, mas todos que conheciam a história sabiam de quem se tratava. Mário incluiu trechos dos documentos, anonimizados, e uma citação minha disfarçada como um comerciante local.
Dei tudo pela minha família, mas descobri que família não é quem recebe, é quem valoriza. O telefone começou a tocar sem parar. Amigos, vizinhos, até um antigo fornecedor de vinhos do Douro que disse: João, se fores tu, tens o meu respeito. Sempre foste um homem direito. Mas nem tudo eram elogios. Por volta do meio-dia recebi uma ligação de Mariana. Sua voz estava quebrada, um misto de raiva e desespero. Pai, como pudeste? Toda a cidade está a falar de nós. O Rui está a ser ridicularizado no trabalho e a mãe do Rui diz que nunca mais vai aparecer em público. Não respondi imediatamente. Em vez disso perguntei: E tu, Mariana? O que sentes por me teres excluído do teu Natal? Por me teres tratado como um estranho na casa que paguei? Ela ficou em silêncio, e então ouvi um soluço. Eu não queria... Eu só queria agradar a todos. Pois, disse com firmeza, e acabaste por não agradar a quem realmente importava. Desliguei, mas a conversa ficou na minha cabeça. Mariana não era má, apenas fraca, moldada pelas pressões de Dona Clara e Dr. Vasco, pela necessidade de pertencer a um mundo que nunca foi o nosso. Senti pena, mas não o suficiente para voltar atrás. Naquela tarde, fui até a Sé Velha, onde a tranquilidade da pedra antiga me ajudava a pensar. Enquanto caminhava pelos claustros, percebi que a batalha não era só contra Dona Clara e Dr. Vasco, mas contra o silêncio que permiti durante anos. Eu tinha sido cúmplice da minha própria exclusão, aceitando ser o homem simples que financiava a vida deles sem questionar. Quando voltei para casa, encontrei um e-mail de um advogado, enviado em nome de Dr. Vasco. Era uma notificação formal, acusando-me de difamação e exigindo que eu retratasse publicamente as falsas alegações do jantar beneficente. O e-mail prometia consequências legais graves se eu não obedecesse. Li o texto 2 vezes, depois ri. Difamação? Tudo o que disse era verdade, e eu tinha as provas. Respondi com uma única linha: Enviem as vossas ameaças, estou pronto. Anexei uma foto de um dos recibos, só para deixar claro que não estava a blufar. Naquela noite, enquanto o mar da Figueira rugia ao longe, decidi que o próximo passo seria pessoal. O Natal estava há poucos dias, e eu sabia que Dona Clara e Dr. Vasco planejavam uma grande ceia na casa de Mariana e Rui, um evento para recuperar a reputação após o escândalo. Eu não seria convidado, claro, mas isso não significava que ficaria em casa. Peguei o telemóvel e liguei para minha irmã, Lúcia, que vivia no Porto. Lúcia, queres passar o Natal comigo? Mas não aqui. Vamos fazer algo diferente. Ela riu, surpresa. João, estás a soar como o rapaz que convencia toda a gente a dançar na festa da aldeia. Conta-me o plano. E eu contei, sentindo o fogo da juventude voltar ao peito. O Natal seria meu, e ninguém poderia tirá-lo de mim. O caminho de volta para a Figueira da Foz naquela noite de véspera de Natal parecia mais leve, como se o Mondego, agora escuro e silencioso, tivesse levado consigo o peso dos últimos anos. Eu, João Ferreira, dirigia com Lúcia ao meu lado, o altifalante portátil guardado no banco de trás, ainda quente do uso. O fado que tocava no rádio preenchia o silêncio, mas não era triste. Era como uma conversa antiga, cheia de alma, que me fazia lembrar de Teresa e dos tempos em que acreditávamos que a família era um porto seguro. Lúcia, com seu jeito de sempre encontrar humor nas tempestades, olhou para mim e disse: João, acho que acabaste de dar a Coimbra o melhor presente de Natal. Uma lição que ninguém vai esquecer. Ri. Mas no fundo, sabia que a batalha ainda não estava ganha. Dona Clara e Dr. Vasco eram como vinhas velhas, resistentes, com raízes profundas e prontos para contra-atacar. Na manhã de Natal, acordei com o cheiro de café e o som das gaivotas ao longe. Pela primeira vez em anos, não havia a ansiedade de verificar o saldo bancário, de calcular quanto sobraria após as transferências para Mariana. Preparei um pequeno almoço simples: pão com manteiga, uma laranja descascada, um café forte, e sentei-me na varanda, olhando o mar. O telemóvel estava desligado desde a noite anterior, e eu não tinha pressa de o ligar. Hoje seria um dia para mim, para Lúcia, para os amigos que me convidaram para um almoço na casa do Sr. Manuel, o dono do café. Pela primeira vez, o Natal não seria sobre sacrifícios, mas sobre escolhas. As minhas escolhas. Por volta das 11 horas, Lúcia chegou com uma travessa de bacalhau com natas, seu contributo para o almoço. Não vou deixar o Sr. Manuel cozinhar tudo sozinho,
disse ela com um sorriso. Enquanto arrumávamos a casa, conversamos sobre o que acontecera na véspera. Achaste que a Mariana ia correr atrás de ti? Perguntou Lúcia, enquanto limpava uma taça de vinho. Não sei, respondi, honesto. Quero acreditar que ela vai pensar no que fiz, no que disse, mas não posso obrigá-la a mudar. Lúcia assentiu, pensativa. Ela é tua filha, João, mas às vezes, os filhos precisam de perder algo para valorizar o que tinham. O almoço no café do Senhor. Manuel foi uma festa simples, mas cheia de calor. Havia bacalhau, batatas assadas, rabanadas quentinhas e um vinho tinto do Dão que trouxe da minha reserva. Sentados à mesa estavam o senhor Manuel, sua esposa Dona Rosa, 2 vizinhos do bairro e um casal de amigos que conheci nos tempos da loja. Rimos, contamos histórias e pela primeira vez em anos senti-me em casa. Não havia luzes de Natal piscando, nem mesa posta com toalhas de linho, mas havia algo melhor. Pessoas que me viam como João, não como um meio para um fim. Quando brindamos, levantei meu copo e disse: "A família que escolhemos." Todos riram. E o senhor Manuel acrescentou: "E a coragem de dizer basta." Mas a paz durou pouco. Por volta das 15 horas, enquanto ajudava Dona Rosa a lavar os pratos, o senhor Manuel chamou-me à parte. "João, tens de ver isto", disse, mostrando-me o telemóvel. Era uma publicação no site do Diário de Coimbra, uma carta aberta assinada por Dr. Vasco. O título: Uma resposta à difamação. A verdade sobre o Natal. Li o texto com uma mistura de raiva e diversão. Dr. Vasco pintava-se como vítima, alegando que eu havia deturpado fatos e causado danos irreparáveis à reputação da sua família. Dizia que as transferências eram acordos familiares e que minha atitude vingativa era um sinal de instabilidade emocional. Não mencionava os 86.400 euros, claro, nem a exclusão do Natal. Terminava com um apelo à comunidade para não julgar sem conhecer todos os factos. Lúcia, que estava ao meu lado, bufou. Instabilidade emocional? Este homem acha que pode virar a mesa com palavras bonitas? Ele pode tentar, respondi, sentindo o sangue ferver. Mas palavras não apagam recibos. Decidi que não responderia diretamente à carta. Isso seria jogar o jogo deles. Em vez disso, liguei para Mário, o jornalista. "Viste a carta do Vasco?" perguntei. "Vi", disse ele. "É uma tentativa desesperada de salvar a cara. Queres contra-atacar?" "Quero", respondi. "Mas não com outra matéria. Quero algo maior. Algo que mostre quem eles realmente são." Mário sugeriu uma ideia ousada. Um artigo de opinião não assinado por mim, mas por um cidadão anônimo que conhecia a história. "Podes mandar-me mais documentos", disse ele. "Eu trato do resto. Mas, João, tens de estar preparado. Isto vai escalar." Passei a tarde enviando a Mário cópias digitalizadas de mais recibos, mensagens, até uma captura de tela de um e-mail de Dona Clara pedindo 3.000 euros para uma emergência, que mais tarde descobri ser uma viagem a Paris. "Faz o que achares melhor", disse a Mário. "Mas que seja antes do Ano Novo." Naquela noite, enquanto o vento do mar entrava pelas janelas abertas, sentei-me com Lúcia para planear o próximo passo. "Eles vão tentar virar a cidade contra ti", disse ela. "O Vasco tem contactos na Câmara, no clube de golfe, até na igreja. Vais precisar de aliados." Concordei. Decidi entrar em contato com antigos clientes da minha loja de vinhos, pessoas que respeitavam meu trabalho e que, ao longo dos anos, me viram como mais do que um homem simples. Enviei mensagens a 3 deles: o senhor Antônio, dono de um restaurante no centro, a dona Margarida, que organizava feiras de artesanato, e o Dr. Paulo, um advogado que comprava vinhos para seus jantares. Todos responderam com apoio, prometendo espalhar a verdade entre os seus círculos. No dia seguinte, 26 de dezembro, o artigo de Mário foi publicado. Intitulado "O Custo do Silêncio, uma história de ingratidão", era uma peça poderosa, escrita como uma reflexão sobre a comunidade de Coimbra e os valores que a sustentam. Citava os documentos anonimizados e contava na história de um homem que deu tudo pela família, apenas para ser afastado quando já não era útil. O artigo não nomeava Dona Clara ou Dr. Vasco, mas qualquer pessoa em Coimbra sabia de quem se tratava. O impacto foi imediato. Meu telemóvel começou a vibrar com mensagens de apoio, mas também com uma de Rui. "João,
Estás a destruir a nossa vida. Para, por favor. Ignorei a mensagem, mas não o peso que ela carregava. Destruir a vida deles? Eu só estava a mostrar o que eles fizeram com a minha. Naquela tarde, fui até a Sé Velha, onde a calma das pedras antigas sempre me ajudava a pensar. Enquanto caminhava pelos claustros, percebi que a guerra não era só contra Dona Clara e Dr. Vasco, mas contra a ideia de que eu deveria continuar a ser o homem simples, que aceitava tudo em silêncio. Sentei-me num banco de pedra e escrevi uma carta. Não para o jornal, mas para Mariana. Não sabia se a enviaria, mas precisava pôr no papel o que sentia. Mariana, comecei. És minha filha, e sempre te amarei. Mas amor não é ser um tapete para pisarem. Durante 8 anos, dei-te tudo o que podia, e tu escolheste a aprovação dos outros em vez do meu lugar na tua vida. Não te desejo mal, mas não posso continuar a sustentar uma família que me exclui. Se quiseres um futuro comigo, terá de ser diferente. Terá de ser com respeito. Dobrei a carta e guardei-a no bolso. Talvez a entregasse, talvez não. Mas escrevê-la foi como soltar um peso que carregava no peito. Naquela noite, recebi uma visita inesperada. O senhor, Antônio do restaurante, apareceu na minha vivenda com uma garrafa de vinho do Douro. João, li o artigo. Toda a cidade está a falar. Quero que saibas que tens amigos aqui. Sentamo-nos na varanda, bebendo vinho e falando da vida, dos velhos tempos, das vindimas. Pela primeira vez em anos, senti que pertencia a algum lugar. O Natal já tinha passado, mas o futuro parecia finalmente meu. O sol de inverno brilhava suave sobre a figueira da Foz na manhã de 27 de dezembro, lançando uma luz dourada que parecia querer aquecer não só o mar, mas também o vazio que ainda sentia no peito. Eu, João Ferreira, acordei com o eco da voz de Mariana na minha cabeça, aquele soluço da véspera de Natal quando a gravação tocou na rua. Mas hoje não era dia para remoer. Hoje era dia de construir, de solidificar os alicerces da vida que eu estava a recuperar. Enquanto preparava uma bica na minha velha cafeteira, pensei no artigo de Mário, na carta aberta de Dr. Vasco, nas mensagens de apoio que continuavam a chegar. Coimbra estava dividida. Alguns viam-me como um herói, outros como um homem vingativo. Mas eu não queria ser nem uma coisa nem outra. Queria apenas ser João, o homem que se recusava a ser apagado. Sentei-me na varanda com o café, olhando o horizonte onde o mar encontrava o céu. O telemóvel, que liguei pela primeira vez desde o Natal, estava cheio de notificações. Entre elas, uma mensagem de Dona Margarida, a organizadora de feiras de artesanato. João, o que fizeste foi corajoso. Se precisares de apoio, conta comigo. A propósito, estás convidado para a feira de Ano Novo no Largo da Portagem. Precisamos de um homem como tu por lá. Sorri. A feira era um evento popular, onde artesãos, comerciantes e famílias se reuniam para celebrar o fim do ano. Seria uma oportunidade de mostrar que eu ainda era parte de Coimbra. Não o homem simples que Dona Clara tentou pintar. Mas havia outra mensagem que me fez parar. Era de Mariana, enviada às 2 horas da manhã. Pai, não sei o que dizer. Estou tão confusa. Podemos conversar? Só nós dois? Li e reli o texto, sentindo o coração apertar. Parte de mim queria correr até ela, abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a que aprendeu a lição da exclusão, sabia que não podia voltar ao velho padrão. Respondi com cuidado. Mariana, estou aberto a conversar. Mas será nos meus termos, com respeito. Diz-me quando e onde. Não esperei resposta imediata. Sabia que ela precisava de tempo, tal como eu precisei para chegar até aqui. Naquela manhã, decidi agir. Liguei para o senhor Antônio do restaurante e perguntei se ele conhecia alguém na Câmara Municipal que pudesse esclarecer as ameaças legais de Dr. Vasco. Deixa comigo, João, disse ele. Conheço o doutor Paulo, o advogado que comprava os teus vinhos. Ele é de confiança. 1 hora depois, o doutor Paulo estava na minha vivenda, sentado à mesa da sala com uma chávena de café. Analisou o e-mail do advogado de Dr. Vasco e riu. Isto é bluff, João. Eles não têm nada. Tudo o que disseste é verdade, e tens as provas. Se quiserem ir para tribunal, vão perder feio. Ele sugeriu que enviássemos uma contra-notificação, exigindo que Dr. Vasco e Dona Clara retirassem a carta aberta do Diário de Coimbra, ou enfrentassem uma ação por difamação. Vamos virar o jogo, disse ele, com um brilho nos olhos, enquanto o Dr.
Paulo redigia a notificação, fui até o sótão e peguei uma caixa que não abria há anos. Lá estavam as memórias da minha loja de vinhos, fotos das vindimas, notas de clientes, até uma garrafa de tinto do Dão que guardei para uma ocasião especial. Decidi que essa ocasião era agora. Abri a garrafa e servi 3 copos. Um para mim, um para o doutor Paulo, e um que deixei na mesa, como se Teresa estivesse ali, brindando comigo. A justiça, disse o doutor Paulo, levantando o copo. E a verdade, completei, sentindo o sabor do vinho como um lembrete dos tempos em que acreditava que tudo era possível. Naquela tarde, fui até o café do Sr. Manuel para planear minha participação na feira de Ano Novo. Dona Margarida já estava lá, organizando uma lista de expositores. João, pensei que podias trazer algumas das tuas garrafas antigas, sugeriu ela. Não para vender, mas para contar a tua história. As pessoas precisam de ver quem és, além do que saiu no jornal. A ideia era perfeita. Decidi montar um pequeno stand, com as garrafas da minha reserva pessoal e uma placa simples. Vinhos de João Ferreira, uma história de trabalho e verdade. Seria minha forma de mostrar a Coimbra que eu não era o vilão da carta de Dr. Vasco, mas um homem que construiu algo com as próprias mãos. Na noite de 28 de dezembro, recebi uma ligação de Mariana. Sua voz estava calma, quase frágil. Pai, posso ir aí amanhã? Só quero conversar. Concordei, marcando o encontro na minha vivenda às 10 horas. Não sabia o que esperar, mas senti que era o momento de pôr as cartas na mesa. Não as de acusação, mas as de um pai que ainda amava a filha, mesmo depois de tudo. Passei a noite organizando o estende para a feira, escolhendo as garrafas e escrevendo pequenas histórias sobre cada uma. A vindima de 1995. O vinho que servi no casamento de Mariana. O tinto que Teresa adorava. Cada garrafa era um pedaço da minha vida, e eu estava pronto para partilhá-la com quem quisesse ouvir. Na manhã seguinte, Mariana chegou pontualmente. Estava mais magra, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Sentamo-nos na varanda, com o mar ao fundo, e por um momento, o silêncio foi mais alto que qualquer palavra. Pai, começou ela, com a voz tremendo. Eu sei que te magoei. Não sei como cheguei aqui. A mãe do Rui, o pai dele, eles sempre fizeram parecer que eu tinha de escolher entre eles e tu. Olhei para ela, vendo a menina que costumava correr atrás de mim na loja, pedindo para provar as uvas. Mariana, disse com firmeza. Escolher não é excluir. Eu dei-te tudo, não porque queria a tua gratidão, mas porque queria o teu respeito. E isso, tu não me deste. Ela baixou a cabeça, lágrimas caindo no colo. Eu sei. E agora estamos a perder tudo. O banco enviou uma notificação de incumprimento. Não conseguimos pagar a prestação sem a tua ajuda. A confissão não me surpreendeu, mas doeu. Não pela casa, mas por ver minha filha tão perdida. Mariana, a casa não é o problema. O problema é que vocês construíram uma vida que não podiam sustentar, e usaram-me para isso. Agora, tem de enfrentar as consequências. Ela assentiu, enxugando os olhos. Quero consertar as coisas, pai. Não sei como, mas quero. Não prometi nada. Em vez disso, entreguei-lhe a carta que escrevi na Sé Velha. Lê isto, disse. E pensa no que significa ser família. Se quiseres construir algo novo comigo, estou aqui. Mas não como antes. Ela pegou a carta, hesitante, e prometeu lê-la. Quando saiu, senti um misto de alívio e incerteza. Não sabia se Mariana mudaria, mas sabia que eu já não era o mesmo. Naquela tarde, fui até o Largo da Portagem para ajudar Dona Margarida a montar a feira. O meu estende ficou pronto ao anoitecer. Uma mesa simples, com as garrafas de vinho dispostas como troféus. Cada uma com uma pequena placa contando sua história. O Sr. Antônio trouxe um cartaz que dizia: João Ferreira, um brinde à honestidade. Rimos, mas o gesto tocou-me fundo. Quando a feira começou, no dia 30 de dezembro, o estende atraiu mais curiosos do que esperava. Pessoas que leram o Diário de Coimbra, vizinhos que ouviram os rumores, até estranhos que paravam para ouvir as histórias das garrafas. És o homem do jornal, não és? Perguntou um jovem, com um sorriso. Sou só o João, respondi, servindo-lhe um copo de tinto. Mas tenho uma história para contar. Naquela noite, enquanto as luzes da feira brilhavam, recebi uma mensagem do doutor Paulo. A contra-notificação foi enviada, e o advogado de Dr. Vasco respondeu com um tom mais brando, pedindo uma resolução amigável.
Ri alto. Amigável? Eles tinham perdido a batalha na opinião pública, e agora tentavam salvar o que restava da sua reputação. Respondi ao doutor: Paulo. Deixa-os suar. Não vou ceder. Quando a feira terminou, já tarde, voltei para casa com uma garrafa meio cheia e o coração cheio. Coimbra estava a meu lado, e o ano novo prometia ser um recomeço. A véspera de ano novo chegou a Coimbra com um frio cortante, mas o largo da portagem estava vivo, iluminado por luzes coloridas e aquecido pelo burburinho da feira. Eu, João Ferreira, estava no meu pequeno stand, cercado por garrafas de vinho que contavam a história da minha vida. Cada uma um testemunho das vindimas, 2 sacrifícios, 2 momentos de alegria com Teresa. A placa que o senhor Antônio fizera, João Ferreira, um brinde à honestidade, balançava suavemente ao vento, atraindo olhares curiosos e sorrisos de apoio. A feira estava cheia de famílias, artesãos e até alguns turistas que passeavam pelo centro, atraídos pelo cheiro de castanhas assadas e pelo som de um grupo de fado que tocava perto da fonte. Pela primeira vez em anos, senti-me no centro de algo maior que eu. Não uma batalha, mas uma celebração. Enquanto servia um copo de tinto do Dão a um cliente, vi um rosto familiar entre a multidão. Era Mariana sozinha, com um casaco azul que reconheci como um presente que lhe dei há 2 natais. Ela hesitou, como se não soubesse se devia aproximar-se. Servi o cliente, agradeci com um sorriso e esperei. Quando ela finalmente se aproximou, seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Pai, disse com a voz baixa, li a tua carta. E tens razão. Sobre tudo. Não respondi de imediato, deixando o peso das palavras dela preencher o espaço entre nós. A multidão ao redor parecia desvanecer-se, e por um momento, éramos só pai e filha, como nos tempos em que ela corria pela minha loja, pedindo para provar as uvas. Mariana, comecei, mantendo a voz calma. O que queres de mim agora? Não posso voltar a ser quem era. Não serei mais o teu banco, nem o teu tapete. Ela assentiu, enxugando uma lágrima. Eu sei. E não vim pedir isso. Vim pedir uma chance. Para te mostrar que posso ser melhor. Que posso ser a filha que mereces. As palavras acertaram-me como uma onda do mar da figueira. Forte, mas não destrutiva. Quis acreditar nela, mas a ferida ainda estava fresca. Prova-o, disse simplesmente. Não com palavras, mas com ações. Mostra-me que entendes o que é família. Ela assentiu novamente, prometendo. Vou tentar, pai. Prometo. Antes que pudéssemos continuar, Dona Margarida apareceu com um sorriso largo. João, estás a fazer sucesso! Já vi meia Coimbra a passar por aqui. Ela olhou para Mariana, surpresa, mas não disse nada. Apenas me deu um aperto no ombro e seguiu para ajudar outro expositor. Mariana ficou por mais alguns minutos, provou um gole do vinho que eu servia e disse algo que não esperava. Este vinho faz-me lembrar a mãe. Ela adorava o teu jeito de contar histórias sobre cada garrafa. Sorri, sentindo Teresa ali, de alguma forma, no meio da feira. Ela dizia que cada vinho tinha uma alma, respondi. Talvez tenha razão. Mariana sorriu, um sorriso tímido, e partiu, prometendo voltar em breve. A feira continuou até tarde, e quando as luzes começaram a apagar, o Sr. Antônio e Dona Rosa juntaram-se a mim para um último brinde. As vindimas da vida, disse o Sr. Antônio, levantando o copo. E as novas colheitas, completei, sentindo o peso dos últimos meses transformar-se em algo mais leve, como o vinho que dança na língua antes de desaparecer. Voltei para casa exausto, mas com uma paz que não sentia há anos. O ano novo estava a horas de distância, e pela primeira vez, eu não temia o que ele traria. Nos dias seguintes, a poeira do escândalo começou a assentar. O Diário de Coimbra publicou uma nota dizendo que a carta aberta de Dr. Vasco fora retirada do site. Sem explicações. O Dr. Paulo, meu advogado, informou-me que a ameaça de processo fora abandonada. Eles sabem que não tem hipóteses, disse ele com um sorriso. Dona Clara e Dr. Vasco, segundo os rumores, estavam mais discretos, cancelando eventos sociais e evitando o centro de Coimbra. Rui enviou uma mensagem curta, dizendo que ele e Mariana estavam à procura de um apartamento mais pequeno, algo que pudessem pagar sozinhos. Obrigado por nos obrigares a crescer, João, escreveu ele.
Não respondi, mas guardei a mensagem como um sinal de que algo, talvez, estivesse a mudar. No dia 2 de janeiro, recebi uma encomenda inesperada na minha vivenda. Era uma caixa de madeira com uma garrafa de vinho do Porto e uma carta escrita à mão. Abria, curioso, e reconheci a letra de Mariana. Pai, dizia, encontrei esta garrafa na adega do Rui. É do ano em que me casei, um presente teu que guardamos. Quero que aguardes agora, como um lembrete de que ainda podemos construir algo novo. Vou trabalhar para te mostrar que mereço ser tua filha. Com amor, Mariana. Ao lado da garrafa, havia uma fotografia. Eu, Mariana e Teresa, numa vindima antiga, rindo sob o sol do Douro. Guardei a carta e a foto ao lado do retrato de Teresa na estante, sentindo um calor que não era só do vinho. Naquela tarde, fui até a Sé Velha, como fazia quando precisava de clareza. Sentei-me nos claustros, ouvindo o silêncio das pedras, e pensei no que viria. Mariana tinha numa longa estrada pela frente, mas pela primeira vez, vi um caminho onde podíamos caminhar juntos, não como antes, mas como iguais. Decidi que participaria mais ativamente na comunidade, talvez reabrindo a loja de vinhos, nem que fosse em part-time, para partilhar as histórias que as garrafas contavam. Liguei para Dona Margarida e confirmei que estaria na próxima feira, com mais vinhos e mais histórias. Na noite de 3 de janeiro, sentei-me na varanda com a garrafa de Porto que Mariana enviara. Servi um copo, levantei-o ao mar e brindei. As novas vindimas, Teresa, e à vida que ainda temos pela frente. O vento soprou, levando o aroma do mar, e pela primeira vez em anos, senti que o futuro era meu para moldar. Coimbra, com suas ruas antigas e seus segredos, tinha ouvido minha história. E eu, João Ferreira, estava finalmente livre para escrever o próximo capítulo.